Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu me chamo Jamile Naider e você está aqui no canal de desenhos realistas. Pessoal, esse vídeo aqui vai ser uma continuação dos vídeos anteriores, onde eu ensinei a fazer grid, a ampliar o desenho através do método grid, tá? Depois eu ensinei a sombrear o nariz, que parece muito fácil, né? Mas é legal que a gente entenda sobre anatomia, então eu expliquei, falei um pouquinho sobre a anatomia do nariz. E eu vou estar deixando todos esses vídeos aqui nos cards depois para você assistir. E nesse vídeo eu vou estar falando sobre lábios, tá? Não só sobre lábios, mas eu vou ensinar a fazer textura, a textura da boca, né? Dos dentes e da língua também. E os materiais que eu vou estar utilizando nesse vídeo vai ser uma lapiseira 05 com grafite 4B, um esfuminho médio, um lápis 4B, um esfuminho pequeno se caso necessitar utilizar, um lápis 2B, e um pincelzinho, tá? Isso daqui é um material básico, tá, pessoal? Básico do básico, você já consegue fazer um realismo legal. Se caso você não tiver esses lápis, você no mínimo tem que ter aí um lápis 4B ou uma lapiseira, tá? Com grafite de 2 a 4B também. Um esfuminho e um pincel. Essas são ferramentas indispensáveis dentro do realismo. E uma coisa que eu queria falar também, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal. Se você gosta de aprender, de estudar sobre realismo, né? Porque o que eu falo pra vocês, pessoal, eu sempre digo isso, né? Que vocês têm que pegar todas as informações que vocês veem aqui no YouTube, não só minha informação, mas de outros artistas, né? Pegar e praticar, se você tem realmente vontade de evoluir, de aprender, de fazer isso uma carreira, né? Você precisa pegar todas essas informações e praticar principalmente, beleza? Então, eu vou estar disponibilizando essa imagem para download, eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo para você fazer download e praticar aí junto comigo, beleza? Então, sem mais delongas, bora para nossa aula. Vou começar aqui pela lateral esquerda, começando aqui pela pontinha da língua, para fora da ponta da língua, né? Tô trabalhando aqui com lápis 2B. E nesse desenho eu vou trabalhar com 2 camadas, pra deixar ele bem bonitão mesmo. Eu particularmente, eu gosto de trabalhar com a ponta do lápis não muito fina. Uma ponta fina, mais arredondada. Eu consigo ter mais controle daquilo que eu tô fazendo, tá? Vocês perceberam, pessoal, uma coisa? Eu fiz o traço, né, tracei esse desenho. Quando você for traçar esse desenho, você vai utilizar um lápis bem clarinho, tá? Tipo um HB, para você traçar essas linhas aqui. E na hora que você começar a sombrear, você vai puxar o sombreamento a partir do traço. Percebe a maneira de como eu estou sombreando? Eu não tô colocando muita pressão no lápis. Eu tô fazendo de um modo, ó, quase circular. Pra quê? Pra preencher bem. É interessante a gente sempre fazer esse sombreamento limpo, contínuo. E essa é só a primeira camada que a gente tá fazendo, tá?
Aqui em volta da língua, eu jogo uma tonalidade, um pouquinho mais de pressão, só para separar a ponta da língua aqui do lábio. Muitas vezes vocês não conseguem fazer um sombreamento legal porque não presta atenção como vocês estão sombreando. E falando um pouquinho sobre a anatomia do lábio, pessoal. Muitas pessoas têm dificuldade de fazer lábio da mesma forma que tem dificuldade de fazer olho. Acho que o olho é mais difícil do que o lábio, né? Mas o lábio, assim, quando ele tem essas complexidades, você precisa entender o básico, que é dar profundidade e dar o volume. Eu normalmente gosto de trabalhar assim, dessa forma que eu tô fazendo aqui, ó, o sombreamento do lábio, de forma mais vertical. Quando a gente faz a leitura do sombreamento do desenho, a gente tem aquela percepção, aquela sensação que o sombreamento é dessa forma. Então, vou na verdade repetir aquilo que eu falei no começo do vídeo, né? Eu sempre gosto de puxar o sombreamento a partir do traço que eu fiz, o esboço, certo? É lógico que depois eu vou passar o esfuminho em volta, né? E como é um lábio feminino que tá com batom, pode ser que seja um pouquinho marcado, mas tem que ser uma borda bem suave. Depois eu posso estar trazendo um vídeo aqui falando sobre lábio masculino, que tem as suas diferenças também. Agora eu vou começar a puxar esse sombreamento aqui, ó. Só que aqui é uma área bem escura, mas não tem problema. Vou fazer uma camadinha aqui. Agora eu vou fazer esse sombreamento aqui se encontrar com esse. Aqui nessa região tem brilho. Só que é um brilho que tem uma textura junto. Então, eu vou sombrear, porque para mim jogar uma textura depois, preciso ter uma base de sombreamento aqui embaixo. Quem assistiu o vídeo da Speed Art, eu falando sobre a última obra de arte que eu fiz, né? Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, vai pegar bastante dicas lá sobre isso, textura, sombreamento. Tá vendo? Por isso que eu gosto de trabalhar com a ponta um pouquinho mais arredondada, para fazer esse sombreamento mais contínuo, certo?
Aqui eu já vou dar uma fechada já. Que é bem escuro aqui embaixo. Agora eu vou trabalhar aqui com esfuminho. Importante que o esfuminho sempre esteja bem limpo. A não ser que você vai fazer uma parte bem mais escura. Aí sim você pode, né, utilizar ele mais sujinho. Mas quando a gente quer manter esse sombreamento mais limpo, é ideal que ele seja bem limpinho. Esse esfuminho aqui ele é praticamente novo, né, pessoal? Porque eu uso o esfuminho até ele se dissolver. Você vê eu desenhando na maioria dos vídeos, eu tô com um esfuminho velho. Mas é que eu gosto de aproveitar bem. E depois eu pego um novo. Olha a forma que eu tô esfumando, pessoal. Vocês percebem que eu não tô esfregando esse esfuminho, ó. Eu vou chegar bem aqui na beiradinha. Deixa eu até aumentar o vídeo aqui. Chega bem na borda aqui, ó, do lábio, ó. Só pra esfumaçar. Eu estou esfumaçando a borda do lábio. Que é a primeira etapa, tá, pessoal? Só esfumaçando, ó. Esse é o controle. Às vezes a dificuldade que muitos não conseguem ter no desenho, tá? Começar a sombrear aqui em cima, esfumaçar. Você vai vendo que ele vai ficando até com um pouquinho mais de contraste, porque o esfuminho, ele vai espalhando todo o grafite, né? Ele vai suavizando. Todas essas marquinhas do lápis aqui vai sumindo, certo? Aqui, ó, sempre trabalhando com papelzinho embaixo da mão. Principalmente você que soa, que tem a mão oleosa. Com calma e cuidado, eu vou sombreando aqui, espalhando, né? Esfumaçando a lateral do lábio. Certo, pessoal? A primeira parte aqui já foi. Agora eu vou começar a trabalhar com 4B. Faz uma segunda camada mais escura. Agora, o lápis mais escuro, eu já gosto mais da ponta um pouquinho mais fina do que um 2B. Pra ele preencher bem mais. Observem como eu vou fazendo essa segunda camada, pessoal. Mesma coisa, tá? Chega aqui na bordinha, ó, bem levinho, eu vou sombreando sem marcar o desenho. À medida que eu vou fazendo essa segunda camada, pessoal, eu já vou começar a projetar aqui a profundidade também, tá?
nessa área aqui, nessa borda inferior do lábio. Eu já vou começar a projetar aqui com profundidade. E fazer um degradezinho, aquele degradezinho básico, né? Que todo mundo conhece. Puxando o escuro para o claro. Pra quê? Pra me causar a sensação de volume nesse lábio, tá? Aqui em volta da língua tem uma sombrinha também. Toda vez que eu quero puxar um tom mais escuro ainda que esse que eu tô fazendo aqui, ó, eu viro a ponta do lápis, tá, pessoal? Eu viro a ponta do lápis e trabalho as áreas mais escuras exatamente para a ponta do lápis alcançar ali o poro do papel, tá? Preencher um pouquinho mais. À medida que você vai trabalhando, o lápis ele vai desgastando, tá? Agora eu vou suavizar aqui. Agora eu vou começar a descer esse sombreamento aqui, pessoal. Sempre acompanhando a imagem de referência, tá? Aonde é bem escuro, ó, já vou projetando aqui. Só que eu não quero... não quero não, né? Na verdade eu não posso deixar marcado. Então, ó, eu vou suavizando essas bordas, ó. Tá vendo? Projetar um pouquinho mais pressão do lápis, ó. Vira a pontinha, tá vendo a pontinha, pessoal? Eu tô utilizando aqui pra escurecer mais. Olha como esse lábio, pessoal, tá com vários tons de cinza, bem harmonioso, tá? Deixa eu harmonizar mais ainda agora, passando esfuminho aqui, nessas partes mais escuras, pra não deixar muito marcado, né? Peguei aqui esfuminho, ó. Tá vendo essa passagem aqui, pessoal, onde, né, do escuro para o claro, eu vou conectando, ó. Eu vou suavizando. Agora, pessoal, eu vou passar um pincel aqui, tá? O pincelzinho, ele ajuda a escurecer um pouquinho mais, né? Ele já faz o que o esfuminho não faz. Sempre fazendo na direção que eu fiz o sombreamento, tá? Eu esqueci de falar, pessoal, sobre a caneta borracha, tá? Isso daqui na parte de textura a gente vai utilizar bastante. Vou começar a passar a lapiseira 4B. Por que 4B e não lápis? Porque a lapiseira, por ter a ponta mais fina,
ela consegue escurecer mais ainda, tá? Olha como fica mais escuro ainda que a tonalidade do próprio lápis 4B. Tá vendo, ó? Eu vou jogar essa sombrinha aqui em volta da ponta da língua, pessoal. E escurecer a parte inferior do lábio. Eu venho escurecendo, ó, de forma bem circular, como se eu estivesse esfumaçando com o próprio lápis, tá, pessoal? Vocês estão vendo que não tá ficando marcado? É um sombreamento. Tô projetando aqui, ó. Depois você vem com o esfuminho e espalha mais, tá? Vou pegar o esfuminho menor aqui, ó. Pra dar mais naturalidade a essa sombra. Olha que bacana. Aqui eu sei que é bem escuro, então, ó. Eu vou escurecer bem. E antes de entrar com a textura, pessoal, acho que eu já vou começar a escurecer a parte interna da boca, pra depois, na hora que eu fazer a textura, essa textura já ficar mais destacada. Agora, eu vou puxar um pouquinho essa sombra pra fora, ó. Só observem como eu vou dissolvendo essa marcação da sombra que eu fiz, ó, com o próprio esfuminho, tá? Tô colocando pouca pressão aqui no esfuminho. E, ó, eu vou sombreando, pegando esse sombreamento aqui, ó, e espalhando pra área de cima, pra quê? Pra ficar um tom harmonizado, tá? Pra não ficar manchado com a ponta do esfuminho, que eu, tipo, se eu fazer só assim, por exemplo, assim, desse jeito, vai ficar marcado. Então, já pego, ó, pegando do escuro para o claro, eu vou passando, espalhando, né? Olha que sombreamento bonito, pessoal. Agora aqui nas laterais, ó, vou passar um pouquinho mais pincel. A parte de baixo, né, a parte interna da boca, a gente sempre tem que tomar bastante cuidado e observar os tons, né? Então, aqui no meio dos dentes, os dentes, às vezes, eles não são 100% certinhos, né? Então, toma muito cuidado, ó, pega a pontinha, eu vou trabalhar logo com a lapiseira 4B aqui. Vou trabalhar logo com a pontinha pra escurecer bem. Tem quem gosta de ficar fazendo camadas pra chegar num preto absoluto, tá? Às vezes eu trabalho assim, mas como é um papel muito liso, então talvez eu tenha até que jogar 2 vezes o mesmo grafite aqui, tá? Então, ó, prestando bem atenção, posicione o papel de uma forma que você consiga ver o que você está fazendo, tá? Sempre aqui, ó, respeitando, né, os espaços aqui do dente.
Se você não tem uma lapiseira, um grafite 4B, usa um lápis 4B. Pelo menos um lápis 4B vocês têm que ter. Ou um 6B, ou um 8B. Pega a ponta ele, deixa a ponta dele bem fininha. Lixa ele também, se quiser lixar a ponta para deixar mais fininha e não ter perigo de quebrar no apontador. Faz esse processo aqui, pessoal. É um macetinho aí para quem não usa lapiseira, que necessita usar, né? Agora, pessoal, antes de passar aqui o pincel, eu vou passar o esfuminho nessa borda escura aqui. Pra quê? Pra suavizar essa sombra, tá? Ó, bem devagarinho. Eu vou passando, ó, só pra suavizar mesmo. Pra mim já começar a entrar numa tonalidade aqui do sombreamento da língua mesmo, tá? Eu não vou invadir muito aqui o preto, senão vai sujar muito o esfuminho e não tem necessidade. Quando é muito preto assim, a gente já logo utiliza o pincel, tá? Vocês percebem que depois que a gente trabalha as áreas escuras, fica muito mais fácil da gente depois jogar uma tonalidade média ou mais clara, a gente reconhecer essas tonalidades. Agora, pessoal, o que acontece? Vou sombrear um pouquinho aqui a língua e depois da língua eu já vou começar a fazer a textura labial, certo? Aqui nessa textura da língua aqui, na verdade eu vou fazer as partes mais escuras. A língua, ela é um músculo, né? Então, por ser esse músculo, ela faz várias ondulações, tá? Principalmente aqui embaixo dela, que é onde passa as veias, né? Então, por conta da posição da luz também, tem áreas aqui bem escuras, já vou até trabalhar com a lapiseira. A língua, ela tem uma textura bem diferente, né? Então, a gente tem que passar a impressão de algo molhado aqui nesse desenho, pessoal. Para mim causar o efeito aqui da língua de volume e profundidade, eu vou olhando bem para a referência e vou dosando aqui, ó. Eu vou dosando o sombreamento, tá? Onde é mais escuro. E vou fazendo essas passagens, ó, do escuro para o claro, suavizando aqui o peso da minha mão.
Com o próprio esfuminho eu já vou fechando esse sombreamento aqui. Aí. Mas mesmo assim, onde é um pouco mais claro, eu não deixo de sombrear. Escurecer um pouco mais aqui essa parte aqui da língua. Aqui, ó, só pra separar o dente aqui da língua, eu já sombreei pra dar uma disfarçada aqui, não perder o traço, ó. Agora na outra parte eu vou usar o pincel. Isso daqui é um pincel pequenininho, tá, pessoal? Você acha em qualquer bazar aí que vende material para artes, você vai achar esses pincelzinhos. É ideal que você tenha um desse e um médio. Se puder pegar um grandão também para depois fazer fundo, não grandão de pincel de construção, falo grande assim, tamanho maiorzinho para fazer fundos. Às vezes a gente vai fazer um desenho que tem um fundo em preto absoluto e ficar trabalhando com um pincelzinho médio dá trabalho. Bom, pessoal, aqui eu sombreei bem e já vou começar a entrar com a textura dessa língua, tá? Por enquanto a gente só tá no desenho, né? E eu vou passar aqui um 2B aqui, só pra conectar mesmo, ó. Olha a textura desse sombreamento, pessoal. É assim tem que ser, tá? Pro sombreamento fluir, pro degradê fluir, controlando o peso da sua mão. Tomando cuidado aqui pro sombreamento da língua não invadir muito o lábio de baixo.
Bom, pessoal, agora eu vou começar a texturizar esse lábio, tá? A parte superior do lábio, né? A gente fez todo esse sombreamento bonitão aqui, bem preenchido, bem contrastado. Agora tá na hora de vir com uma segunda camada fazendo a textura, tá? Se você olhar na imagem de referência, né, a luz ela tá vindo dessa direção aqui, tá refletindo bastante nessas ápices aqui do lábio, tá? É onde tem bastante volume. E aqui nas laterais, como tem mais profundidade, então essas texturas não aparecem muito, tá? E a textura, pessoal, normalmente lábio tem um padrão de textura, né? Isso depende de lábio para lábio, mas você vai construir pequenos sulcos saindo daqui da profundidade e indo para a ponta, mas de uma maneira que não fique muito marcada. Então, ó, essas pequenas ranhuras a gente vai começar a fazer aqui, ó, no canto dos lábios, tá? Sempre puxando essas ranhuras, né, para dentro do lábio. Esse que é o padrão que eu tava falando, né, que a maioria dos lábios, eles têm um padrão de textura, né? Eu vou fazendo de maneira aleatória. Em alguns lugares eu faço com mais pressão, em outros lugares eu faço com menos pressão, tá? É sempre legal você utilizar a quina da ponta do grafite, tá? Pontinha mais chanfrada. É pra ficar igual da imagem, pessoal? Não. Isso daqui é uma releitura que eu tô fazendo. Agora, vou fazer um pouquinho de sentido aqui, ó. Vou começar a jogar com os brilhinhos no lado dessas ranhuras que eu fiz aqui do lado, tá? Bem devagarinho, ó. Vou até aproximar pra vocês verem. Com a ponta da borracha bem chanfrada, ó. Bem no lado da ranhura, eu vou dando leves batidinhas. Pra quê? Pra simular um volume. Porque a textura, ela é composta de volume, profundidade, de sombra. Então, como eu tenho aqui o lábio bem contrastado, esses pontinhos de luz que eu tô fazendo aqui, eles vão ficar bem destacados. Aí, pessoal, depois eu posso vir, ó, suavizando com o pincel. Só pra dar uma suavidade mesmo, não ficar muito marcado. Aqui em cima ficou bem marcadinho. E aí eu volto retocando novamente esses brilhinhos.
Aqui, ó, quando chega no meio do lábio, começa a vir uma textura mais forte. Então, vou marcar um pouquinho mais a textura aqui do lábio. E essa parte aqui do lábio já é bem texturizada. Pra ver nitidamente aqui as ranhuras, né, do lábio. Eu vou tentar aqui simular. Aqui tem uma textura aqui embaixo que vai como se fosse no sentido ao contrário. São vários quadradinhos, né? Parece que são vários quadradinhos assimétricos que vai formando. E aí a gente tenta produzir isso aqui. Trabalhar aqui um pouquinho com o lápis 4B. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Olha como essa textura vai se formando, pessoal. Damn, it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. Meu foco tá mais aqui no meio que nas laterais. Agora, ó, venho suavizando aqui. Deixar o mais natural possível. Life is a nuisance, tie up some loose ends.
try to be human. Agora, pessoal, eu vou começar a usar a caneta elétrica aqui, ó. It didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop off fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had to give an art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Chanfrei mais um pouquinho aqui a borracha, pessoal. Só para ter mais precisão aqui nos brilhinhos. Se vocês estão vendo bem de pertinho o processo dessa texturização, depois que vocês verem de longe, é bem legal. Tá? Jogando mais um pouquinho de brilho aqui. Você percebe como a caneta borracha elétrica, ela dá um efeito bem mais intenso. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display, on repeat in your Agora eu brain. vou suavizar um pouco aqui. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Aqui, nas laterais. Isso daqui, quem não tem caneta elétrica, pode utilizar também aquela gel, né? Eu não gosto muito, porque é um negócio que se você errar não tem volta, né? Então, se caso você tiver e quiser usar, dá um efeito bem legal também. Mas eu sempre vou recomendar você ter esse material, caneta elétrica ou a mono zero. Pra tá fazendo esses efeitos mais intensos de brilho.
Agora, pessoal, eu vou começar a falar dos dentes. O dente, o que acontece, pessoal? Muitas pessoas que fazem trabalho de realismo, que tá começando, deixa o dente em branco, tá? E não pode deixar o dente em branco. Se você olhar na imagem de referência, existe uma camada bem fina ali de sombreamento cinzento e depois vem alguns brilhos, tá? Então, é necessário que sim, você sombreie os dentes, tá? Só que, nesse caso aqui, eu vou estar trabalhando com um HB, tá? Você pode também trabalhar com a ponta do esfuminho, o que eu não recomendo, né, para os menos experientes, porque o esfuminho ele pode acabar sujando mais o trabalho, né? E aí, pessoal, o que acontece? Deixa eu pegar aqui minha lapiseira 03. Vou fazer aqui, ó, reforçar a divisão dos dentes, tá? Ó, tô reforçando aqui a divisão dos dentes, porque na hora que eu vim sombreando, talvez essas marcações se percam. Essa daqui é uma lapiseira que tá com grafite HB, então é bem suave. Aqui, ó, nessas entranhas, já começa a entrar um pouquinho da gengiva. Certo? Agora sim, pessoal, ó, vou vir aqui com a ponta do esfuminho só para vocês verem que dá para fazer também esse efeito, tá? Eu vou vir, ó, sombreando a partir da lateral dos dentes, ó. A partir da lateral do dente, eu vou sombreando, tá? Aí você me fala, beleza, não quero fazer com esfuminho, quero fazer com lápis. Então, vou trabalhar aqui com 2B mesmo. Com a mão bem leve, bem suave, ó. Vou só reforçar aqui, onde é escuro. E, ó, vou puxar o sombreamento também. Vou reforçar aqui a língua, ó. A separação. Depois a gente vai trabalhar uma textura nessa língua também. Só quero trabalhar aqui os dentes. Então, os dentes, ó, eu vou de maneira bem suave, preenchendo toda a lateral. Pra quê? Pra me dar a formação do dente. Então, aqui, ó, tem um brilho. Vou projetar um brilho aqui nessa parte desse dente. E aqui em cima, como o lábio tá encostado, então eu sei que aqui faz um pouquinho de sombra, tá? Com cuidado, com paciência. A gente vai enchendo aos poucos, ó. Agora eu vou vir com esfuminho, suavizando toda essa textura. Puxando aqui, ó, o sombreamento pro brilho. Aonde eu sei que tem uma formação, né, como eu posso dizer, profundidade, ó. Reforço com esfuminho, onde tem sombra.
E você precisa, ó, causar esse efeito aqui de sombreamento bem limpo. Para ficar bem trabalhado, certo? Olha só que maravilha, pessoal. Aqui, esse dente aqui, ele é bem escuro, então já vou logo passar aqui um 4B. Deixar só um espacinho só, que é onde tem brilho. E aí, você olha assim, vê se tá bom, se não tá. Pra mim precisa sombrear mais. Então, ó, eu vou sombrear mais um pouquinho. Gente, desenhar é isso aqui, é explorar o inexplorável, né? Bastante cuidado com as manchas. Olha que diferença, pessoal. Olha que diferença quando a gente joga um sombreamento certo no sorriso. Agora eu vou sombrear o outro dente. Vamos lá. O outro dente tem aqui um brilho aqui. Tem um brilhinho aqui, tem alguns brilhos aqui também. Depois eu posso vir com a caneta borracha aí, preenchendo, né? Fazendo sensação de brilho aqui. Então, ó. À medida que a gente vai escurecendo, alguns traços também vai sumindo, tá? Então é importante você observar isso. Para quê? Para que na hora que você venha fazer outros detalhes complementares, você não se perca, né? Agora eu vou começar a fazer esse outro preenchimento aqui, preservando a área de brilho. Agora vamos trabalhar aqui o esfuminho, sempre começando pelas laterais, ó, espalhando bem. Aqui é o trabalho em volta do brilho, sem passar por cima. Esse último dente ele tá bem mais sombreado. Então, aqui, ó, vou fazer a divisão. Depois a gente vai acertando aqui alguns detalhezinhos. Vou sombrear aqui e vou preservar um brilho aqui nessa lateral. Depois que você pega o tom certo aqui do dente, você não erra mais. É muito mais fácil de fazer os outros. No começo você tem que ir com mais calma,
né? Ou começando com uma graduação mais suave. Vou arrumar aqui o dente. Sempre interessante a gente dar o acabamento, tá? Nosso trabalho. Observar onde a gente pode melhorar, onde a gente pode acertar. A gente fica um pouquinho aberto aqui, ó. Tenta dar uma consertada. Apesar que na imagem de referência do dente da pessoa é um pouquinho aberto embaixo. E aqui um brilhinho lateral, para fazer um charme mesmo. E é isso aí, pessoal. Agora, vamos para a textura da língua. Depois que a gente completou essa parte de cima aqui, né, alguns outros detalhes, eles começam a se destacar também, né? Então, toda vez que a gente escurece mais, algum outro detalhe que tá abaixo do tom, ele começa a clarear mais, né? E então eu percebi que a língua ela precisa ser escurecida mais um pouco, tá? Só que o que acontece? Eu vou começar aqui com a minha lapiseira. Eu vou começar aqui a puxar um sombreamento com a minha lapiseira. E depois eu vou vir criando, acho que várias bolinhas para simular ali a textura da língua. Eu não sei, eu só tô pensando como que eu vou fazer essa textura. Então, eu vou escurecer aqui. Porque eu vou vir com uma textura, certo? E agora eu vou vir com a caneta borracha, pessoal. Posso vir tanto com a caneta borracha quanto com a caneta elétrica, ó, e vim fazendo pontinhas, tá? Tenta fazer o mínimo possível, o mais pequeno possível. Eu sei que às vezes a caneta borracha ela não ajuda. Esses pontinhos, pessoal, eles têm que ser bem pequenininho, tá? Acho que é bem melhor assim. Só para dar aquela sensação de algo molhado, né?
Vou suavizar agora essa textura aqui. Eu posso vir fazendo também, pessoal, pegar aqui um lápis 4B e puxar algumas bolinhas mais escuras para complementar aqui com a textura, para dar uma refinada na textura aqui da língua. E sempre novamente vindo aqui com um pincelzinho só para dosar mesmo, harmonizar essa textura, tá? Aí depois, quem tiver caneta elétrica, pode vir jogando alguns brilhinhos, ó, mais intensos. Ficou bem grande. Desse jeito, pessoal. Pra vocês verem essa construção. Agora aqui eu vou fazer algumas manchas. E é isso aí, pessoal. Tô aqui quase terminando aqui a textura da língua, tá? E deixa nos comentários, me diz se você tá gostando desse vídeo, desse estilo de conteúdo, o que você quer que eu traga aqui no canal. E o músculo, pessoal, como eu falei, né, ele tem várias formações e no meio dessas formações a luz e a sombra são projetadas de maneira diferente aqui, tá? Então é tudo questão de observação pra gente conseguir depois produzir da mesma maneira, tá? Eu vou começar já a fazer o lábio inferior, né, segundo a risca, tudo que eu falei aqui na parte de cima e tudo mais, tá? Vou dar mais uma reforçadinha aqui nessa parte aqui de baixo. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. And I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop off fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. I roll a flush of bluff, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad. Bom, pessoal, aqui está então metade do nosso desenho que já pronto, né? E eu queria muito a opinião de vocês aí para ver o que vocês estão achando
tá? Como prometido, ensinei a vocês produzir, né, o efeito de textura aqui no lábio superior, o efeito de textura da língua, que também não é muito difícil de entender, que é sobreposição de camadas de pinguinhos que você vai fazendo com lápis, depois com a caneta borracha, pincel e assim por diante, né? E a textura do dente, principalmente do sorriso, né, aqui do dente, que muitas pessoas têm dificuldade de fazer, deixando tudo em branco, tá? Espero que vocês tenham absorvido bastante coisas. E agora eu vou estar finalizando esse trabalho, tá fazendo aqui a parte inferior do lábio, né? A parte inferior do lábio também não tem muito segredo, vai ser a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Vou jogar umas duas camadas de sombreamento e depois vim fazendo a textura. A textura aqui do lábio inferior é bem mais suave de fazer do que aqui em cima. Aqui em cima é bem mais texturizado do que aqui embaixo. Depois eu vou projetar a sombrinha aqui embaixo do lábio, né, e suavizar tudo depois com o pincel. Espero que vocês tenham entendido o processo do lábio, que o lábio, apesar dele, né, ele parecer fácil fazer ele, ao mesmo tempo não é, porque você precisa manter uma delicadeza, uma suavidade para fazer ele, né. Eu ainda até achei que esses traços aqui eles estão bem grosseiro, né? Mas como é um lábio bem maquiado, que tá com batom e tudo mais, então exige um pouquinho desse contraste aí, dessa dureza, tá? Um forte abraço e eu vejo vocês então no próximo vídeo. Fica aí com a speed art do final deste trabalho.